mercado vem num movimento brigado aí, né? Nesse começo de mês de março. Na verdade, ele já vem num movimento bem chatinho aí do finalzinho do mês de fevereiro, né? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, se você opera aí, né, junto com um amigo, junto com alguém mais experiente, até mesmo participando de uma sala educacional, vá tirando as suas dúvidas, aproveite, né? Pergunte para o seu professor, caso você tenha oportunidade, né? Abra o microfone e faça as perguntas. Caso você opere sozinho, cuidado. Às vezes a gente sozinho, no nosso quartinho escuro aqui, a gente acaba que alguns gatilhos mentais levam a gente até mesmo a um dia de fúria totalmente desnecessário. Então, cuidado com dias travados. Eu não quero saber quem você é um dia que as coisas dão certo, porque aí todo mundo é bom. Eu quero saber como que você se comporta quando o dia está ruim, o dia está travado, ou até mesmo você trabalha no negativo. Fala galera, Felipe na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Desde já o gráfico diário aqui na tela para vocês. Mas primeiro de tudo eu quero pedir para você um pequeno favor. A sua inscrição no nosso canal no YouTube aqui, para você me seguir também no nosso Instagram. E eu tenho um grupo totalmente gratuito no WhatsApp, onde eu entrego para você em primeiríssima mão diversos insights durante o pregão, totalmente gratuito, galera. WhatsApp é o que está na sua mão a todo momento ao longo do seu dia, totalmente gratuito. Então, para de perder tempo e entra logo lá nesse grupo do WhatsApp. Aproveita, dá uma moral e se inscreve também no nosso canal aqui no YouTube, que pelas estatísticas eu começo a observar que a gente tem pessoas que vêm aqui e assistem o conteúdo, poxa, não dão um like, não deixam um comentário, não se inscrevem no canal, é totalmente gratuito, você não vai perder 30 segundos fazendo isso. Eu venho te entregando conteúdo de excelente qualidade aí há mais de um ano, então vamos ativar aí a via de mão dupla, beleza? Bom, galera, desde já, dólar e índice, para vocês vamos começar aqui pelo dolinha. Opa! Pelo dolinha. Dolinha na tela, o que temos aqui? Pelo gráfico diário, eu continuo aí realmente acreditando no movimento de bandeira, que foi rompida, e estamos prestes a ver, caso ocorra, o rompimento dessa massa, um acionamento do pullback pós rompimento da bandeira. É o que eu estou aguardando, acreditando que o mercado tende a acelerar, aí vindo até mesmo buscar essa regiãozinha aqui de máximas aqui, tá bom? Quando a gente vem para um gráfico de 60 minutos, a gente observa até mesmo aí que a gente teve momentos aí no dia de ontem que o dólar trabalhou abaixo da sua média móvel de 20, mas encontrou a média móvel de 50 como suporte aqui nessa ocasião. Hoje foi a mesma coisa, viemos aqui tocar a média móvel de 50. Então, ou seja, o dólar não consegue entregar um movimento na ponta da venda porque tem suporte das suas médias. E isso fica bem claro aqui pelo movimento, né, nos 60 minutos, que é um excelente indicador de cadência no intraday. Já falei isso daí, tá bom? Quando a gente vem para um gráfico de 5 minutos aqui, a gente observa o quê? O dólar abriu com um pequeno gapzinho de alta, e eu não vou mentir, até que era até o que eu estava esperando, que ele abrisse limpando essa região, ou um gap de alta, ou um gap de baixa, ou senão aquele movimento de abertura amplo, né, que 2, 3 candles aí já entregam uma pontuação ok para se livrar dessa região aqui de briga, né, de candles pequenininhos. Então, ele abriu literalmente no meio do caminho. Posso sair comprando, Felipe? Cara, na minha opinião, não, né? Ah, mas aqui ele falhou fundo, falhou em dar continuidade, aqui é a estrutura aqui, então eu vou comprar na máxima do dia, eu vou comprar, né, a máxima do candle 1 aí do dia de hoje. Cara, cuidado, né? Isso daí, para mim, sempre remete à cassinagem, mas enfim. E também tínhamos aí o ajuste do dia anterior também logo na cara do gol. O que eu combinei com a galera da sala aqui foi o seguinte, galera, primeiro de tudo, a gente estamos numa região de trap zone ampla, temos espaço realmente para operar aqui dentro. O ideal seria, após o rompimento do ajuste, logo após o rompimento do ajuste, a gente ver o quê? Um movimento de pivôzinho, né? Então, ou seja, ancorou nas médias, expansão, correção e expansão. O que eu considero um movimento de micro pivô no gráfico de 2 minutos? Sempre depois de uma pernada de expansão, eu preciso de no mínimo 2 candles de cor contrária, apontando para mim, né, o micro movimento de pivô. E aqui foi onde observamos esse movimento acontecendo. Eu vou ajustar aqui a setinha que ela está desajustada aqui nessa região. Então, pós o rompimento do ajuste, tivemos sim aqui expansão, correção, expansão. Micro pivôzinho. Quais são os riscos desse pivô aqui? Bom, primeiro voltando para um gráfico de 5 minutos, a gente vem aí de 1, 2, 3, 4, 5,
6 candles da mesma cor. Então o preço começa a se afastar e a correr um pouco da sua média móvel gatilho, essa média móvel de 9, né? Então muitas barras da mesma cor, né? A gente que já tem um pouco mais de experiência, a gente consegue observar o que? Poxa, 5, 6, 7, 8 barras da mesma cor, ok, ele já cumpriu um ciclo de expansão. Agora vamos entrar no ciclo de correção. E essa correção, na maioria das vezes, como eu falo para a galera que opera comigo, ela tem que ser proporcional a esse movimento de expansão. Até se a gente for utilizar níveis de FIBO no movimento de expansão, né, quando a tendência está forte, ela corrige até 38%, quando a tendência ela vem numa cadência natural, ela corrige 50%, e quando a tendência né, ela não está com tanta força assim, e a correção vem com um pouco mais de força, ela tem um limite de 61,8 para corrigir o movimento. Então, podemos ver este movimento aqui acontecendo, tá? Todos eles aí, né, extremamente técnicos. O que aconteceu aqui no dia de hoje, né, que eu falei para o pessoal, o risco da operação. Temos uma média móvel de 200 passando nessa região. Essa média móvel de 200 aqui no começo do dia, ela estava flat, né, aqui, e levemente apontada para cima, né? Então, não seria um impeditivo, mas sim um ponto de atenção. Então, aquele negócio, tivemos operadores da sala que entraram nessa região aqui e conseguiram pegar a explosão do preço, né? Claro que a operação foi passada em todos os riscos também, tá? É minha obrigação aqui. A operação entregou praticamente aí seus 10 pontinhos. Depois, né, a condução é muito particular de cada um. Nós tivemos colega aí pegando aí 9 pontos, fazendo a proteção com 5, e aí cada um faz a condução da maneira que achar melhor. Claro que eu vou dando aí as minhas dicas ao longo da operação, tá bom? Após isso, a gente vê que o dólar ele entra num momento que ele começa, né, a corrigir, né, o seu movimento de expansão. Uma correção natural na sua média móvel de 9, só que a gente começa a encontrar alguns problemas. Quando ele vem para acionar aqui esses movimentos, ele vai e não consegue soltar aquela compra de, poxa, andar seus 20 pontos, 15 pontos rapidamente aí. Pelo contrário, ele vai e deixa muito pavio e faz correções agudas, né? E aqui, dentro desse contexto que eu passei para vocês, eu consegui filtrar, né, uma entrada aqui partindo desses movimentos de expansão, correção, sempre respeitando as suas médias. Claro que sempre muito atento aos movimentos aqui de correções agudas, mas como eu falei para vocês, sempre respeitando a média. E aqui eu observei, até vai ficar mais claro aqui pelo gráfico de 2 minutos, aqui esta compra que eu fiz, aqui nessa região. Então eu comprei aqui uma região, tá? Mas uma região que ela tem um ponto de compra muito claro e o ponto de stop caso as coisas dê errada também. Então eu comprei o rompimento do candle 57, essa região de máxima aqui, quando o candle 71 ele rompeu, deu uma voltadinha e depois ele ficou um pouquinho de lado até que veio e entregou a nossa parcial praticamente na máxima do dia, né? Fiz uma parcialzinha com 5 pontos, tirei o meu risco técnico da operação que estava aqui embaixo, coloquei no zero e aqui o candle 86 veio e liquidou a minha operação. Fiquei líquido no mercado. Então, ou seja, coloquei uma parcial de 5 pontos no bolso, restante dos contratos, saída no zero. E após isso, a gente começa a ver que o mercado ele até vem e insinua alguns movimentos de possíveis vendas aqui, né? Então, a gente vê aqui impulso, correção, impulso, impulso, correção, impulso. Só que esses movimentos aqui, realmente, eles, na minha opinião, muito arriscado. O primeiro deles aqui, até mesmo contra essa média móvel de 20. Aqui embaixo, a gente teria uma média móvel de 200 aqui, que, francamente, eu não acreditava aqui nesse movimento. Eu não acreditei aqui, até porque tínhamos uma média móvel de 50 passando nessa região, que quem vendeu aqui tomou um calor, e aí se segurou a operação. Aí, beleza, bateu lá no seu ajuste. E a gente vê um mercado, né, terminando extremamente brigando até mesmo para se manter acima do ajuste do dia anterior. Se formos colocar aqui retração de FIBO nessa região aqui de máxima e mínima de hoje, né, tivemos aqui, pegar esse fundinho aqui, que é o que estávamos trabalhando na sala, né, vimos ele trabalhando bem com 61,8 aqui. Mas se você, né, tá trabalhando aí 61,8, talvez você tenha visto algumas possibilidades de entrada. Não é o meu perfil operacional, tá? Eu, particularmente, passei uma entrada para a galera da sala de praticamente 10 pontos e eu peguei minha parcelzinha de 5 aqui e liquidei o dólar por hoje, tá bom? Índice futuro. Índice futuro aqui, na minha opinião, é aquilo ali, né? Se agarrando... É que nenhuma pessoa quando tá se afogando, na minha opinião, o índice futuro. A pessoa não sabe nadar, ela vai, entra no mar, no rio, sei lá eu, né? A chance de dar merda é gigante. Aqui
aqui agora, né? A gente está com o índice futuro ativando um pivôzinho de baixa aqui no gráfico diário, né? Tem tudo para cair, mas está ali se debatendo desesperadamente, tentando se segurar nessa região, em regiões de fundinho prévio, até mesmo em retrações de FIBO aqui, né? E não está entregando um movimento tão limpo assim na ponta da venda quanto eu gostaria, pelo menos. Ele vem bem técnico, mas porém bem travado. Então a gente consegue observar, deixa eu dar uma limpadinha aqui, até mesmo com a abertura do dia de hoje, aí né, na sua região de média móvel de 20, até achei que aqui poderia ser um reteste nessa região para vir perder a mínima do dia anterior aí e acelerar um pouco mais na ponta da venda. Gráfico de 5 minutos, mercado abriu, né, literalmente zero gap aqui nessa região. Cadê a abertura de hoje? Pronto. Não, que é de ontem. Calma aí. Vou me achar aqui. Aqui. O mercado abriu literalmente sem gap em região da sua média móvel de 20 aqui. E o índice está com uma peculiaridade, né? Não sei se vocês estão observando isso também. Ele está com os movimentos muito lentos aí na sua abertura, que é o horário de maior volatilidade aí do mercado, né? Então ele está abrindo extremamente lento, né? E a região por si só que já é brigada, abriu aqui na mínima do mês de fevereiro, aqui tentando se manter acima. Obviamente não conseguiu, né? Até tivemos uma pequena micro oportunidade na ponta da venda aqui hoje, que foi quando ele veio para perder essa regiãozinha aqui, mas aqui que nem eu falei para os operadores, cara, batendo na média móvel de 50 é para você tirar o risco da operação, fazer uma parcial e se derreter, beleza. Vamos buscar a mínima do dia anterior. Não foi o que aconteceu. Bateu na 50, jogou lá na média móvel de 200 e depois devolveu tudo. E aí, o que a gente começa a observar aqui? Poxa, esse negócio tá travado estranho aqui, cara. O que eu posso fazer? Né? No macro, eu tenho um movimento que ele vem realmente trabalhando aí, né, mais fluido, digamos assim, na ponta da venda, é a saída de menor resistência, então eu vou dar um pouco mais de atenção para operações na ponta da venda, até mesmo porque operações na ponta da compra eu tenho uma média móvel de 200 aqui extremamente descendente. E aqui eu tracei um FIBO desta máxima com esta mínima e a gente vê que o dólar e o índice ficou brigando aqui bastante tempo aí, né, praticamente o finalzinho da manhã até o momento que eu falo com vocês aqui na faixa de gás, talvez até agora vindo para romper, né, e apresentar um pullback, mas aí também 5h30 da tarde, né, enfim, também não julgo se você vai operar isso aí agora, tá? Muito já fiz isso também. Se o movimento tá técnico, por que não, né? Está dentro do seu gerenciamento. Eu, particularmente, aqui depois dessa possibilidade de venda aqui no começo do dia, achei tudo muito perigoso aqui. E aí comentei pra galera, né, vamos trabalhar de forma segura, que é o quê? Perdendo 61.8, a gente começa a pensar em vendas e para pensar em compras, primeiro de tudo, somente acima do ajuste, que aí a gente vai ter até realmente o evento de rompimento dessa média móvel de 200, né? E aqui a gente tem que toda aquela historinha, né? Espera 9 cruzar 200, expansão e correção. E em um momento aconteceu ali trabalhar acima do seu ajuste na parte da tarde. Fechamos a sala às 15 horas aí, né? Levei meu filho para cortar cabelo. Quando estou voltando, eu tô vendo aqui, né? Isso aqui ele já fez aqui, se eu não me engano, semana passada. Praticamente o mesmo filme, brigando na sua região de média móvel de 200, deixando o pavio na região de média móvel de 200. Até que eu comentei com a galera da, né? Se não me engano, foi com o Vitor, foi com o Vitor Kenzo, né? Até a gente tava trocando ideia pelo WhatsApp, eu comentei com ele, cara, depois que, claro, eu entendo que a retração que todo mundo mais observa aí, o índice é de 50% e realmente é que mais funciona, mas todas as vezes que ele veio aqui para romper a retração de 50%, em nenhum momento ele ativou um pivôzinho, que o que seria ativar um pivô? Era um movimento de expansão, correção e expansão. Isso não aconteceu. Porém, aqui agora, ele pode estar me mostrando o quê? Tentou trabalhar acima da 200, não conseguiu, expansão, correção na 200, expansão. Eu vou vender pelos 5 minutos. Até essa venda poderia ser feita pelos dois, só que ela desconfigurou pelos dois, eu vim pro 5. Sabendo que eu tenho a bacia das almas aqui de 61.8, então, aqui nessa região. Preço bateu em 61.8, até bateu e passou, já deixei uma ordem já de compra pregoada aqui para quê? Então eu vendi aqui a mínima dessa região, quando o preço passou, tentando pegar uma aceleração do preço, até mesmo alvos de FIBO aqui que eu estava trabalhando nessa região, que eram esses daqui a priori. Opa! Bora aí. Aqui. Então tinha um primeiro alvo aqui nessa região. Mas também não poderia desconsiderar que ele poderia estar novamente vindo aqui fazer um reteste em 1.8 aqui. Por isso que eu fiz uma parcial quando o preço voltou aqui nessa região. Depois ele enrolou, até que veio e tirou os restantes dos contratos na região de 0 a 0, né?